Voltamos então para o resumo do segundo capítulo do livro Eventos Finais. E neste capítulo, o título é Sinais de que Cristo voltará em breve. Algumas coisas importantes desse capítulo é que ele é baseado no capítulo 24 de Mateus, onde Jesus falou a respeito dos sinais da sua vinda. Todos nós conhecemos como o capítulo Sermão Profético de Jesus. Jesus ali anunciou que haveriam antes da sua vinda sinais nos céus e na terra. E ele declarou que nós poderíamos verificar, poderíamos reconhecer quando a volta dele estivesse para acontecer, quando todas as coisas aconteceriam. Então, os sinais na terra e nos céus, a própria natureza, as próprias coisas animadas e inanimadas, a atmosfera, a terra em si, tudo isso reclama todos os problemas, toda a maldade que o ser humano tem feito contra a própria natureza. Outro detalhe importante é com respeito a essa reclamação da natureza, sobre os terremotos, por exemplo. Nós encontramos que haveriam terremotos em vários lugares, mas algo chama a atenção, porque os terremotos sempre existiram. Acontece que nunca como hoje aumentaria a questão dos terremotos. Veja, alguns lugares onde a gente nunca imaginaria que aconteceria um terremoto, estão acontecendo terremotos. Aqui no próprio país, nosso Brasil, está acontecendo todas estas coisas. Outro sinal a respeito da sua vinda seriam os falsos profetas. E, queridos, eu não preciso nem comentar muito a respeito disso. Você tem visto constantemente na TV, nas redes sociais, tantos falsos profetas que têm surgido e têm enganado muitas pessoas. Algo importante, uma declaração que a autora faz aqui, diz assim, encontraremos pretensões enganosas, surgirão falsos profetas, haverá sonhos e visões falsificados. Preguemos, porém, a palavra, não nos desviemos da voz de Deus em sua palavra. Esse é o segredo para a gente não cair na lábia destes falsos profetas, é nos mantermos na palavra, na Bíblia, a palavra de Deus. Tem-me sido mostrados muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus e tentarão levar outros, e por erradas ideias de dever, empenharão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. Os pretensos profetas. Deus está me chamando. Espera aí. Deus não está te chamando, porque o que está revelado na Bíblia é o suficiente para mim e para a sua salvação. Não precisa de revelação extra a respeito disso. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor, para que possa compreender individualmente a sua vontade. Outra coisa importante prenunciada ali é a respeito dos dias antes do dilúvio. No capítulo 24 de Mateus, Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E ele cita assim, dizendo, olha, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, a vida estava totalmente largada. E o livro traz exatamente esse ponto, falando sobre a glutonaria e a intemperança. E diz aqui o seguinte, a glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Se você perceber as histórias de todos os grandes imperadores, governantes mundiais depravados, eles sempre estavam misturados em comilança, bebedeira e assim por diante. Olha só, comer, beber e vestir-se tornaram-se o alvo da vida para o mundo. E não é verdade?
E esse modo de viver é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. Atos de violência seria outra evidência da volta de Jesus. Nação contra nação, povo contra povo, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai e assim por diante. Nos dias de Noé não foi diferente. A violência era tremenda. Olha só uma coisa interessante que ela traz aqui, ó. Os sindicatos trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Mais e mais claro está ficando que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Queridos, isso aqui foi escrito há mais de 100 anos atrás. Estas orientações são escritas há mais de 100 anos atrás. E fala aqui que os sindicatos trabalhistas, olha só, os últimos acontecimentos no nosso país, está tudo revelado, são evidências de que Cristo está voltando. Algo mais que acontece aí. Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação instando com as pessoas para que cometam atos de violência. Mesmo numa passeata pacífica, numa reivindicação pacífica, sempre tem aqueles que, usados por Satanás, fazem atos de violência. Enfim, diz aqui também que haverá epidemias, pragas, fomes. Bom, estamos falando aqui de Goiânia, Goiás, e vocês estão acompanhando pelos noticiários a epidemia do H1N1 que está acontecendo aqui. Enfim, queridos, isso não é normal. Isto são evidências seguras de que Cristo está voltando. Algo que chama a atenção. Alguns pensam que todas essas coisas que estão acontecendo são apenas caprichos da natureza desgovernada, descontrolada e tudo mais. Mas uma coisa é certa, Deus nunca deixou o controle do nosso planeta. Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele permite que algumas destas coisas aconteçam, Ele tem um propósito para isso. E não se enganem, Deus nunca, digamos assim, diríamos num palavreado humano, nunca tirou o corpo fora a respeito do que Ele permitiu que acontecesse. Ele sempre assumiu. Você lê a Bíblia, Deus sempre assumiu, fui eu que fiz isto, fui eu que permiti fazer isso, fui eu que mandei fazer isso. Ele sempre assumiu. Por quê? Porque Ele tem um propósito. E por mais incompreensível que sejam os mistérios de Deus, se nós confiamos nele, nós temos certeza que Ele absolutamente vai fazer o melhor por mim e por você. Por isso, mantenhamos os olhos abertos. Cristo está voltando.